Assim, além da quantidade de tempo que a gente dedica ao mercado de trabalho, ao trabalho, à profissão, há uma coisa que a gente tem, assim, dados estatísticos, que nós já até analisamos um pouco no primeiro módulo, sobre o insucesso na transferência geracional. Muitas empresas que não passam da primeira para a segunda e pouquíssimas para a terceira geração, por falta de transferência de conhecimento. Agora, tem outra coisa, que é o resultado, por exemplo, de cada 10 empresas, 6 não chegarem ao 5º ano de existência. Isso dados do IBGE. E dados do SEBRAE, 7% dessas empresas, e dados do SEBRAE, do IBGE, de cada 10, 6 fecham antes de completar 5 anos. Do SEBRAE, de 4 empresas abertas, 1 fecha antes de completar 2 anos. Existia um dado até muito mais triste, referente a esse número do SEBRAE, que eu não considerei porque não era uma fonte assim, direta do SEBRAE. Essa informação é direta do SEBRAE. Mas por que essas empresas fecham? 7 dessas empresas fecham por falta de lucro, 7%. 20% encerram o negócio por falta de capital e quase 50% dos pequenos empresários do Brasil não sabem precisar se tem lucro ou não tem. Eles vão tocando o negócio, mas não sabem se está dando lucro, né? Esses dados nos fazem constatar que as empresas fecham por falta de uma gestão adequada dos seus recursos. O que nós estamos fazendo num projeto social aqui? Que já está levando 2 meses. Estamos fazendo o planejamento estratégico. Estamos pensando em termos de o que o mercado necessita, em termos de até para uma assistência social. Não é oferecer qualquer coisa. O que o mercado precisa ser capacitado? Segundo, que recursos nós necessitamos para oferecer esse serviço? Vai ter custo? Não vai ter custo? Qual a estratégia de comunicação? Por que nós estamos fazendo todo esse planejamento, esse estudo? Exatamente para não cair neste problema. Ou seja, de começarmos um projeto, todo mundo motivado, dando seu tempo, investindo, e daqui a pouco isso morre. Então, a gente está trabalhando bastante hoje, nesse projeto social, no planejamento, né? Agora, isso é bíblico? Será que, por exemplo, uma coisa assim que eu observo muito interessante na natureza é a questão da autossustentabilidade, né? Uma árvore cresce, as folhas envelhecem, caem, que servem de adubo, né? Dão sementes que vão servir de adubo para germinar outras plantas, né? O ser humano, ou seja, tudo na natureza é autossustentável, né? E será que Deus, assim, né, como existe essa loucura de algumas teorias, né, de que foi uma grande explosão e as moléculas se juntaram, formaram seres vivos, quer dizer, será que não, tudo isso que nós vemos hoje de algo fantástico não teria sido feito um planejamento por parte de Deus? Ou será que ele simplesmente foi tendo as ideias, né, e foi lançando assim na terra as ideias? Ou será que ele antes, né, ele não imaginou uma árvore gerando frutos, gerando sementes, mas que ela precisaria de água, precisaria de adubo, e de onde viria esse adubo? Né, ela se auto-multiplicando. Então, assim, né, a questão da fé é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das pessoas, eles acham que tudo assim é pela fé, né? A minha palavra tem poder, então eu vou fazer tal coisa, eu tenho um determinado sonho, eu escrevo esse sonho, coloco diante de Deus e espero acontecer.
pela fé. Se você fala, mas você não tem que fazer um investimento, você não tem que estudar, você não tem que se capacitar, você vai, né? A pessoa não, é pela fé. Então, existem esses dois lados. Tem um outro lado também que tudo é pelo planejamento, ou seja, tudo depende se eu tiver dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu faço. Nós aprendemos que Deus, Ele paga por aquilo que encomenda. Então, por exemplo, a Igreja Verbo, ela não tinha recursos para construir esse prédio. O que nós arrecadamos durante 20 anos foi 360, 400 mil reais. E aí surgiu uma oportunidade. Os terrenos que a gente via na Barra, tal, eram uns 500, 600 mil. Aí surgiu esse terreno aqui por 230 mil. Mas esse prédio construído, eu gastei 1.100.000. Do nada, ou seja, a gente compraria um terreno, construiria 4 paredes, botaria o que a gente tinha era para né, fazer um telhado de zinco, e depois vamos fazendo aquelas obras de igreja que demora 200 anos, 100 anos, no ritmo que nós tínhamos de entradas. Porém, do nada, né, um determinado irmão desenvolveu um negócio, ou seja, teve uma oportunidade, e praticamente ele doou 800 mil em um ano. E nós levantamos com o resto que tinha, o resto que entrou, né, nós construímos esse prédio. Então, assim, são dois extremos que a gente tem. A gente, pela fé, compramos o terreno, mas não ficamos devendo o terreno, compramos, pagamos, e agora vamos ver o que vai acontecer. E aconteceu isso. Né? Houve essa entrada, né, e nós pudemos. Agora, também não deixamos o dinheiro no banco, porque também, se o dinheiro fica no banco, né, o dinheiro, ou seja, a gente poderia administrar mal esses recursos. Então, ou seja, terminamos essa obra devendo. 50, 30 mil reais, terminamos devendo. E estamos até hoje assim, fazendo melhorias. Então, eu estou falando tudo isso como introdução para a gente entender que a aula de hoje é a chave do sucesso para qualquer ideia que você tenha desenvolver, né? Então, quando a gente estiver tratando as questões, vocês sabem que nós estamos tratando questões para que uma empresa tenha êxito. Ou seja, ela não... agora, depois que essa empresa tiver êxito, adquirir conhecimento, o que tem que acontecer? Nós temos que nos preocupar em transferir esse conhecimento que gerou esse êxito, que foi essa empresa. Aí é a segunda preocupação, que é a transferência de uma geração para outra geração. A capacitação dos filhos e os netos, etc., etc. Ok? Só para a gente se situar o que nós vamos estar estudando hoje e o porquê dessa importância. Beleza? A gente... Assim, o segundo módulo, gente, é um módulo muito de consolidação, né? Talvez muito dos temas que a gente tratou no primeiro módulo, a gente vai tratar aqui de forma muito mais consolidada, né? De uma forma muito mais aprofundada. Então, a questão do trabalho, por exemplo, para que não seja uma coisa enfadonha para vocês, quando estiverem aqui, principalmente no capítulo 2, né, no módulo 2, porque além de outras revelações, a gente trata de consolidar. Então, para que você não fique enfadonho com isso, né, não seja uma coisa amorosa, uma coisa meio chata, tente, de fato, se debruçar através das revelações que vão ser aplicadas aqui. Porque é aquilo, no primeiro módulo a gente dá umas pontuadas, mas a gente não se debruça no fato e a gente não trata a razão de todos os princípios, a gente não detalha. E aqui, esse momento, a gente vai falar sobre trabalho e o quanto Deus ama essa questão do trabalho e quanto é importante para Ele a gente mudar por completo a nossa mentalidade relacionada ao trabalho. Porque no nosso dia a dia, né, o que a gente mais vê é um domingo triste, porque o domingo é véspera da segunda. Então, quando você
as pessoas do mundo são assim, cara. Você chega, já vai chegando o horário do Faustão, a gente, graças a Deus, tem igreja, não precisa assistir o Faustão, mas vai chegando o Faustão e aquilo vai começando a deprimir as pessoas. Eu já conversei com várias pessoas quanto a isso e, assim, é unânime, né? Por quê? Vai chegando o Faustão, vai chegando o Fantástico, ferrou. Amanhã é um dia de trabalho. Mais uma semana bandida para a gente. E o que Deus quer aqui é mudar por completo esse conceito. Porque se a gente uma vez mudar de fato esse conceito na nossa vida, na nossa mente, isso é transformador. A gente vai mudar a forma como a gente encara a nossa vida. Porque a gente trabalha 5 vezes na semana, pelo menos, no mínimo. Quem tem negócio aqui trabalha muito mais do que 5. É ou não é, Evandro? João? Então, a gente precisa mudar o nosso entendimento contra o trabalho. Tem gente que diz que se trabalho fosse bom, ele não se chamaria trabalho, né? Mas eu acredito que tem uma frase que eu gosto, ela assim, o único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Porque para você, né, alcançar teu sucesso, tua prosperidade, tem que trabalhar, não tem jeito. E, enfim. Amém. Você acha? E assim, né, outro dia uma irmã, né, Glória, chegou para mim e falou assim, não sei se esse curso tem muito a ver, né, na fase da minha vida, lembra, Glória? Você falou para mim? E aí, quando eu estava preparando, lendo essa lição, não sei se foi hoje ou sábado que eu dei uma olhada, eu lembrei de você, Glória, porque no final, né, nós vamos tratar da questão do que passa para a eternidade, daquilo que nós construímos aqui. E uma das coisas é o que nós vamos tratar hoje aqui, que nós vamos usar aqui na Terra e vamos levar para a eternidade. Porque na eternidade, Deus trabalha estrategicamente com planejamento. É isso que a gente vai ver. Então, esse conhecimento não necessariamente é só útil, ele não é só útil para aplicarmos aqui no mercado de trabalho, mas se na eternidade nós vamos continuar a trabalhar e governar com o Senhor, então, com certeza, você vai usar esse conhecimento lá. Aqui pode ser ou não, dependendo da sua motivação para abrir um negócio ou não aqui, né? Já estamos na 4ª aula do módulo 2. Todos aqui têm... eu queria que vocês levantassem a mão, quem tem a completa revelação e o entendimento de que o que a gente faz aqui, a gente vai levar para o céu. Todos têm... Alguém tem essa completa revelação ou não? Não, mas assim, você acredita fielmente nisso? Ou ainda barreiras precisam ser quebradas, vendas precisam ser... Ou, né, você ainda está naquele processo de entender e conversar com Deus para ver se isso é verdade ou não? Porque é uma revelação que a gente não costuma ouvir isso normalmente, amém? Calma aí, pô, como assim? A gente vai levar as técnicas de administração para a eternidade? Você não tem completa revelação. E o que você acha que vai para a eternidade, Glória? Dentro daquela passagem que ele fala, algumas obras nossas vão se queimar como feno, outras vão ser como ouro, ou como um metal precioso e vai passar. Trabalhar e governar. Areia da engrenagem, né? Sem areia na engrenagem. Qual é a areia na engrenagem? Ele falou assim, lá nós vamos trabalhar, só que sem areia na engrenagem. O que é areia? O que uma engrenagem precisa para funcionar bem? Graxa. Aí, se você botar areia, o que acontece? Ela trava, dificulta ela rodar. O que dificulta o nosso trabalho aqui na Terra? Pecado. Pecado.
Como lá na eternidade não tem pecado, então as coisas vão fluir mais fácil. Bom, então vamos lá. Objetivo da lição: apresentar o estilo de vida e padrões de Deus usado por Deus no trabalho, revelado nas Escrituras e na natureza. Os 6 componentes básicos de pensamento estratégico e suas aplicações, que estamos usando, inclusive, no plano de negócio aqui da igreja, que nós estamos desenvolvendo sobre o projeto social. Então, essa aula é muito o que nós fizemos aqui um pouco antes de começar, né, essa reunião que antecedeu. O que podemos levar conosco para o céu do trabalho na terra? E que nós estamos conversando com a Glória e com vocês agora. Então, qual é o primeiro engano mundano que está plantado nas nossas mentes, que nós temos que substituir pela verdade? Somos informados pelo sistema do mundo, falsamente, que o tempo na terra é para evitar pecados, né, e de preparação para ir para o céu, ou seja, de santificação, né? A verdade é que todas as organizações devem desenvolver práticas, padrões e uma cultura de comportamento bíblico. Evitar o pecado, sim, e preparar-se para o céu é importante, mas Jesus nos ordenou a que nos ocupemos para aprender e praticar caminhos bíblicos em todas as áreas da vida até que Ele venha. Fazer negócios, trabalhar de uma forma bíblica até que Ele volte. Cuidar da nossa família bem até que Ele volte. Então, qual é a característica, né? O modelo de Deus, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala, e até é muito difícil para nós entendermos no início da nossa conversão, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu demorei muito para entender que eram 3 pessoas com atividades, com responsabilidades e nível de autoridade diferentes. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, o que tem a autoridade maior. Filho, né, é o intermediário, e o Espírito Santo está sob a ordenança dos 2. Foi durante o curso desses estudos que eu comecei a entender. Um planejador, outro executor, o outro quem dá poder, empodera, né? Mas é uma divisão que você não percebe lendo a Escritura tão facilmente. Por quê? Não é toda hora que fala, você no diálogo de Jesus com Deus Pai, ou se referindo ao Espírito Santo, você não percebe como se existisse um sendo maior que o outro. Pelo contrário, o menor está sempre honrando o maior, né? E é como se, e o maior honrando o menor, quer dizer, não há, a coisa é funcional. Há uma divisão de trabalho, né? Deus mandou Jesus com uma função. Jesus cumpriu a função, enviou o Espírito Santo com outra função. Então, o modelo de Deus inclui, né, compromisso com o trabalho e a sua natureza eterna. Quer dizer, aquilo que o Daniel estava falando. Trabalho é algo que não só vai existir na maldição. Ele existe aqui na terra, ele foi criado por Deus. O problema do trabalho na terra é a areia, que é o pecado, que o Daniel falou. E na eternidade continuará havendo trabalho, só que sem o pecado. Então a coisa tende a fluir muito melhor. Segundo, no início lá, Deus fala assim, né? Nós criamos, ou seja, ele dá ele não fala, eu criei. Ele se referindo a ele, o Espírito Santo e a Jesus. É como se eles estivessem em uma reunião de conselho, e em conselho eles fizeram a criação, né? Então, construir em conselho, que nós estávamos há pouco fazendo aí, praticando, trocando conselhos, né, é um modelo bíblico. Dá mais trabalho? Demora mais? Sim.
mas é uma das sabedorias para você minimizar a possibilidade de erro. Minimizar, né? Divisão de trabalho, cada um segundo os seus dons e atribuições, né? Aquele que tem mais habilidade comercial, de venda, vai para a área comercial, de comunicação, falar. Aquele que tem mais na área de controle, né? Planilha e tal, vai para uma área financeira, né? Ou para um controle de produção. Aquele que tem mais energia, vai para, né, habilidade, vai para a área de execução, né? Então, divisão de trabalho segundo dons, é algo bíblico. Pai, Filho e Espírito Santo, Pai o grande arquiteto, Filho o executor, né? E o Espírito Santo aquele que empodera, que dá a sabedoria. Quarto, respeito às estruturas da autoridade. Eles são coiguais, mas o Filho reconhece a autoridade do Pai e o Espírito Santo de Jesus, né? Então, a hierarquia não é para engessar. A hierarquia é como se fosse uma fonte de organização, né? Sabedoria. 5, treinar e exaltar, né? Capacitar e levantar as pessoas para cumprir melhor a cada dia o seu destino. 6, reconhecimento de que responsabilidade traz julgamento. O que a gente entende por julgamento, né? Julgamento é uma prestação de contas. Você vai diante do juiz prestar conta daquilo que você recebeu para fazer, né? E você, então, um colaborador, no final do dia, quantas peças você produziu? Eu produzi 400, a meta era 300, muito bem. Você produziu 100, o que aconteceu? Então, a prestação de conta é um modelo bíblico. Nós iremos prestar conta diante do trono de Deus por tudo que nós fizermos através do nosso corpo, né? E responsabilidade, quer dizer, ao recebermos responsabilidade, então haverá julgamento, mas também é a única forma de você amadurecer, né? Adquirir experiência. 7, expandir e crescer através da responsabilidade compartilhada. É impossível nós criarmos uma organização e não, se nós quisermos que ela cresça, se multiplique, nós precisamos dar autoridade, dividir a autoridade. Se nós centralizarmos, nós teremos muita dificuldade de fazer essa organização crescer, né? Se nós não prepararmos pessoas para assumir responsabilidade para novas filiais, né? E isso não pode funcionar muito bem num modelo hierárquico verticalizado. Para funcionar bem, você tem que dar responsabilidade para cada líder daquele e cobrar resultados, né, que é o julgamento. 8, trabalhar em perfeita harmonia com os objetivos e metas da organização, né, acrescentando nosso trabalho e dons específicos conforme a necessidade. Quer dizer, qual é a missão dessa empresa, qual é a missão desse projeto, qual o objetivo. Toda hora a gente volta no nosso plano de negócio ali e falar qual é o objetivo nosso com este projeto, né? E como é que eu posso contribuir, né? João Paulo, a Gisela, cada um pode contribuir dentro dessa missão. Não é uma coisa que eu tenho um determinado dom e vou fazer e vou sair paralelo fazendo. Não, é trazer a minha habilidade, o meu dom e agregar valor ali, né? Isso é que a gente pode usar uma outra palavra técnica, que seria sinergia. Todos juntos somando para aquilo levantar a pipa, botar a pipa no ar. Quer comentar alguma coisa? O modelo de negócio de Deus é um modelo perfeito, gente. Quantos aqui já imaginavam que dentro da palavra de Deus a gente tinha um modelo perfeito de construção, planejamento e execução de um negócio? Alguém aqui já tinha tido essa revelação? Mas isso é Trindade, é Deus construindo através da Trindade, nos mínimos detalhes e querendo ensinar para a gente. Mas é claro, né? Não nos mínimos e mínimos detalhes. Aí os mínimos e mínimos detalhes é a gente que vai ter que correr atrás. Mas a base
de um modelo perfeito de projeto, de processos. Isso tudo a gente pode aprender com quem já fez e que deu certo. E tudo que Deus fazia era muito bom sempre. E se a gente seguir, vai ser sempre muito bom. Porque é um modelo bíblico, é um modelo de Deus. E se Ele for nosso inspirador e nós formos os seus discípulos, gente, não tem como como dar errado. Amém. Deus, Ele não pula etapas. É uma coisa atrás da outra. Por isso que é tão importante a gente caminhar nos nossos projetos, na nossa área profissional. É tão importante a gente caminhar em sintonia com a presença de Deus. Porque se a gente caminhar em sintonia com a presença de Deus, orando, falando com Ele, conversando com Ele, primeiro que Ele vai direcionar onde que Ele quer que a gente chegue. A partir daí, a gente vai entendendo onde que a gente está em cada situação, porque Deus, se Ele te dá um sonho, se Ele te dá uma promessa para você chegar lá, você pode ter certeza que você vai precisar percorrer um bom caminho até chegar lá. Não é simplesmente como o Sérgio falou, as coisas vão acontecer. Não, não vão acontecer. Mas você vai ter que ir abrindo portas e Deus vai te auxiliando. Mas para isso você vai precisar também saber onde você está, para quê? Porque se você não estiver sabendo onde você está e onde você quer chegar, você vai se perder e você vai desistir rápido da promessa de Deus. Então, se você não estiver em sintonia com a presença, a chance de você desistir é muito grande. O que aconteceu lá com o povo de Israel? Quando foi lá para o Egito. Eles saíram do Egito, foram para o deserto, viram maravilhas, sinais incríveis, milagres estupendos. Depois lá das 10 pragas, a nuvem acompanhava eles, o fogo acompanhava eles, caía maná do deserto, Deus era presente, o milagre estava ali, mas mesmo assim eles preferiam voltar para o Egito. É inacreditável isso. Mas é mais do que acreditável, porque são pessoas que têm ânimo dobre, que apesar de Deus falar e dar um caminho, na primeira dificuldade já estava querendo voltar atrás. Mas era uma etapa que Deus queria trabalhar com a vida dessas pessoas. E era importante para eles passar por aquela situação. E hoje você, qual é a etapa da nossa vida, da tua vida que você está passando? Qual é a dificuldade que você tem passado? A nossa dificuldade, ela pode estar exatamente no caminho da vontade de Deus, e a nossa dificuldade sendo uma das etapas para a gente chegar, ou pode ser algo que não esteja completamente errado, esteja completamente fora da vontade de Deus. Então, é importante a gente conseguir analisar, e mais para frente o Sérgio vai até conduzir a gente no exercício de fazer esse diagnóstico, né, da nossa situação, da nossa dificuldade. Quanto que a gente tem enfrentado, e entender, se for o caso, aquilo como uma etapa que Deus quer construir, quer trabalhar e que a gente precisa ser aperfeiçoado naquela área, naquela situação, naquele processo na nossa vida. Amém. Bom, o segundo engano que nós temos que retirar da nossa mente é: somos falsamente informados que o cristianismo só tem a ver com o amor de Deus por nós e com nossa alegria na vida em Cristo, e que nós podemos abandonar a lei e a disciplina espiritual, pois é simples legalismo. A verdade é que o treinamento e o crescimento deve ser a meta de todos os membros de nossas famílias, igrejas, negócios e nação. Nossa necessidade de treinar e ser discipulado não nega o amor de Deus por nós e o seu desejo que nós nos alegremos em Cristo. Então, agora a coisa mais assim, interessante, né? Quantos aqui são cristãos nessa sala? Quantos aqui se consideram discípulos de Jesus? Tá
Tá, então agora vamos ver se nossa avaliação está boa. Deus usa todos até o nível que estão preparados para serem usados, né? Isso, existe uma certa questão, até que eu levantei numa pregação, e acho que nós falamos aqui também no início do módulo 1, que é a questão de que Deus não usa os capacitados, mas escolhe, perdão, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, essa frase, assim, muitas pessoas, falamos aqui, pensam até que era uma frase bíblica, mas não é, uma frase do Albert Einstein, e é uma frase incompleta. Agora, Deus ele usa alguém que só pessoas que têm um mestrado, doutorado, ou são muito treinadas nas escolas seculares? Não. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que, ao escolher, né, determinada pessoa, como Paulo, para uma determinada função, Paulo teve que passar anos num deserto fazendo uma mudança na sua forma de pensar, né, introduzindo novos princípios, valores, até ele poder executar. Então, a gente pode considerar isso como um processo de capacitação, né? E Paulo já era formado, falava várias línguas, tinha um excelente nível, mas para a função que ele ia desempenhar, Deus precisou prepará-lo antes de enviá-lo para uma missão, para a sua primeira missão. O aprendizado exige disciplina. Na Bíblia, a palavra cristão aparece 3 vezes, e discípulo acima de 250 vezes. Então, isso aí é bom a gente entender bem a diferença entre ser cristão e ser discípulo. Ok? Discípulo é um aprendiz disciplinado. E o que é um aprendiz disciplinado? Pratica as verdades como um estilo de vida. Você aprende algo, entende, eu vou botar isso em prática. É determinado, né? Eu tinha muita dificuldade com o dízimo. Minha esposa me ensinou, me falou sobre a revelação do dízimo. Eu aí comecei uma guerra para dar o dízimo. E eu, em menos de 2, 3 meses, eu estava dando 100% do dízimo. Primeiro mês, acho que eu dei 50%, no segundo mês, eu dei 80%, e no terceiro eu consegui. Por quê? Eu tive que fazer uma guerra dentro de mim. A minha mente foi toda cauterizada, treinada a identificar o dízimo como algo de esperteza dos pastores. Eu tive que desconstruir tudo isso na minha mente. Primeiro dia que eu conversei, que eu cheguei na Igreja Verbo, que era ali na Union Church, atrás de Nova Ipanema, na saída, James estava lá na porta, cumprimentando, cumprimentei e tal. Ele olhou para mim, alguma questão? Sim, eu queria saber o que vocês fazem com o dízimo. Primeiro dia, primeira conversa. Mas, graças a Deus, aprendi, mudei a verdade que tinha dentro de mim e consegui praticar. E assim tem que ser. Tudo que a gente escutar da palavra de Deus, se você não entender, você vai ter que entrar numa guerra com o Espírito Santo e falar, eu quero essa revelação. Porque se está na Bíblia é para praticar. Né? Segundo, um discípulo, ele prioriza seus relacionamentos, ou seja, ele constrói estrategicamente, tem ciência das guerras, né? Então, aquilo que o Daniel falou, Deus dá um sonho, uma visão, mas e o do Rodrigo falou muito isso aqui domingo, mas a gente tem que entender que no meio desse caminho existem guerras. E nós temos que estar preparados, né, para enfrentar essas guerras. Lembra que nós falamos aqui que um dos motivos do povo de Deus, o povo ter ficado 40 anos no deserto, é porque Deus percebeu que eles não estavam preparados para as guerras. Nós lemos isso aqui em Êxodo. Se alguém não esqueceu, depois eu posso passar, né? Terceiro, um discípulo, eles investem recurso naqueles que eles acreditam. Dízimo é obrigação, mas ele dá oferta. O irmão aqui toda hora fala, não, eu acredito nesse projeto, eu quero contribuir. Ou seja,
Você tem que, o reino de Deus, ele requer investimento de tempo. Né? O que você faz com o seu tempo livre? Você vai para shopping, cinema, todas essas coisas você pode fazer, mas como é que você prioriza o seu tempo? Você faz isso como prioridade ou você pensa no reino de Deus como prioridade? Como estão os seus sonhos, né? Seus objetivos? Um discípulo, ele segue a liderança de alguém. Alguém é referência para ele. E ensina a outros o que ele tem aprendido. Então, eu ouvi falar sobre o dízimo, minha esposa me ensinou sobre o dízimo, eu pratiquei, e depois eu estou ensinando outras pessoas sobre o dízimo. Eu sempre fui o menor salário de todo o meu grupo de amigos de infância, até eu começar a praticar o dízimo. Até eu começar a praticar o dízimo. Antes de praticar o dízimo, eu tinha um apartamento, meu único bem, cujo valor era de 60 mil. Difícil de vender. E a minha dívida na Caixa Econômica era de 67 mil. Ou seja, depois de pagar anos, eu devia à Caixa Econômica mais do que o valor do apartamento. Vocês sabem o que aconteceu? Eu tinha entrado com uma ação na justiça para recalcular esses juros. Eu fui o único cara, acho que do Rio de Janeiro, a perder do Brasil. E aí, né, eu posso falar assim, do nada, apareceu uma oportunidade para trocar um apartamento com o dono da cobertura que eu moro hoje. O dono da cobertura era gerente da Caixa Econômica. Ele olhou meu processo e falou, por que você deve isso tudo? Por causa disso, contei toda a história. Eu disse, não, mas está errado. Eu ainda recebi 18 mil reais da Caixa Econômica. Coincidência. Ou seja, de um bem que eu devia mais do que eu valia, eu consegui o bem, de 18 mil reais, e ainda troquei pelo apartamento dele, que valia 90 mil. E hoje vale 1.300.000, né, na época. Então, assim, quanto é que você já deu de dízimo? Já dei bastante na minha vida. Eu e minha esposa já demos bastante dízimo. Fomos sempre fiéis. E minha esposa sempre deu pelo bruto. Eu, como era empresa, não dava para dar pelo bruto. Ela sempre deu pelo bruto. E tudo que nós temos seria impossível nós adquirirmos com salário. Foi tudo assim. Você vai na Ilha de Guaratiba, tem um sítio. Valor do que eu paguei no terreno, R$10 o metro. Quanto vale um terreno hoje, 1 metro quadrado, na Ilha de Guaratiba, legalizado, que tem escritura, porque a maioria lá não é legalizado? Ou seja, né, mais de R$200 o metro quadrado. Qual o investimento que eu poderia ter feito, colocando lá o valor que eu paguei, que foi 40 e poucos mil reais, e ter valorizado tudo isso? Nenhum. Não? Então, enfim, o discípulo, ele segue uma liderança, ele aprende com alguém, né? E ele ensina outros a fazer. Isso é uma característica de um discípulo. Ele não se contenta em ter conhecimento, ele aplica aquilo que ele aprendeu. Então, o nível de treinamento, sacrifício e caráter do discípulo é igual ao seu nível de eficácia. Jesus é o exemplo. Ele deu a sua vida. Ele suportou toda aquela humilhação, toda aquela dor, né? Mas hoje ele é o Rei de Reis, Senhor de Senhores. Todo o poder foi dado a ele. Por quê? Porque ele cumpriu, né? Ele passou por todas as etapas da sua missão. Discípulos, muitas vezes, atuam como no limite, por ser a forma de Deus de nos purificar e nos fazer amadurecer. Pai, Senhor, eu não aguento mais. Calma. O Senhor sabe da sua... Você acha que você não aguenta mais. Mas para você atingir um nível acima, é como na academia, né? Quando você está fazendo com 40 quilos, e você vai lá e muda para 45,
sua musculatura fala, ai, não vai dar. Eu não sei quantos receberam no grupo família uma experiência matemática de um determinado número elevado à potência de 365. Acho que só o Luiz que respondeu. Observem esse exemplo que eu coloquei no grupo família. É a matemática explicando a importância de a cada dia nós fazermos um pouco mais ou um pouco melhor. O impacto disso que vai ser no futuro. Ou fazer um pouco menos. Bênção ou maldição. A matemática, a física, por exemplo, a lei da ação e reação da física, né? A força que eu faço com o Daniel, se o Daniel fosse uma parede, ele estaria fazendo essa mesma força contra mim. Isso é uma lei física. O que a lei espiritual diz? Faça aos outros o que quer que façam a você. Isso é uma lei de ação e reação. Física e matemática são intimamente ligados às leis espirituais. Eu não sei se vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando. Bem, então, discípulo deve ser o exemplo ou testemunha, todo o tempo está moldando o mundo à sua volta ou sendo moldado por ele. Essa parte do sacrifício, Sérgio, desculpa te interromper, mas é muito importante, gente. Essa parte é muito importante, porque é o que a gente sempre se pergunta, o Sérgio levantou essa questão, e é uma coisa que nos aflige, de fato, os nossos problemas que a gente está passando, a nossa situação de dificuldade, isso nos aflige. Uma pessoa normal, ela tem problemas e ela, né, e ela geralmente ela fica ansiosa com aqueles problemas, mas os nossos problemas, eles não podem jamais tirar o nosso sono. As nossas dificuldades jamais podem tirar nosso sono. Senão, a palavra de Deus estaria errada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Shalom não quer dizer simplesmente paz, ausência de conflitos, mas shalom é sim, né, Gisela? Paz em meio às guerras, é o que o Sérgio falou, em meio aos sacrifícios, em meio às batalhas. Vitória mesmo com as adversidades. E Deus vai te levar para a adversidade, para a dificuldade, e um de verdadeiro discípulo, ele tem que estar esperando esses momentos de dificuldade. Eu queria que vocês fizessem rapidamente um exercício de mente, mas que vocês pudessem contar. Pensa na sua vida agora, e vai pensando quantas são as dificuldades que você tem. Se você achar que seja melhor você fechar o teu olho, fecha teu olho, mas calcula, e se preciso, conta com o teu dedo, ou simplesmente faz um exercício mental. Quantos são as dificuldades e os problemas que você tem enfrentado? Vê se você consegue em 30 segundos contar esses problemas. Quem aqui conseguiu fazer um exercício de ter mais de 5 problemas? 5 dificuldades que você esteja enfrentando? Quem conseguiu? 3 só? Só 3? 4? Quem conseguiu, dos 4, conseguiu mais do que 10 dificuldades? Vocês dois. Quem conseguiu mais de 20? Irmãos, não se entristeça com a quantidade de problema que você está. Às vezes é Deus querendo te levar para um nível maior. Fica feliz com a quantidade de problema que você tem. É por aí. É por aí. É por aí.
Porque o quanto que a quantidade de problema que a gente tem pode ser por duas coisas. A primeira é, de fato, a gente está indo contra as leis de Deus e a gente não está seguindo as ordenanças e os princípios do que Deus fala. E a segunda é uma tremenda responsabilidade que Deus pode estar deixando na tua mão em diversas áreas, e você precisa passar por essas dificuldades para que você chegue na redenção, né? Que é o sucesso em cada área da tua vida, é o chamado gigante que Deus tem. Você acha que um grande presidente, ele tem menos ou mais problema que a gente? Tem muito mais, porque ele tem muita responsabilidade. Muito mais. Então, quanto mais dificuldade que a gente tiver, aí volta a questão da avaliação. Se avalia, eu estou dentro das leis de Deus? Se sim, é porque Deus está moldando o seu caráter, está fazendo com que você, está te dando o caminho para você chegar na tua redenção. Ele está te guiando, e Ele te guia através de dificuldade, Ele que te guia porque isso traz maturidade, isso traz crescimento, isso traz evolução. Se você estiver numa vida estagnada, isso Deus estava falando comigo no ano passado. Daniel, busca dificuldade, sai da tua zona de conforto, busca dificuldade, porque você vai crescer mais. Não fica simplesmente querendo ficar onde você está muito bom, mas busca mais dificuldade, vai em frente na adversidade, para tu sentir na dor mesmo, porque se você estiver se sacrificando, muito provavelmente você vai estar se moldando, você vai estar crescendo. Amém. Então vamos aproveitar que o Daniel fez essas perguntas. Eu também tenho 3 perguntas que estão na apostila. Quem não tiver da apostila, só absorve mentalmente. A B1 diz assim: em que áreas de sua vida Deus está trabalhando para deixá-lo em forma, para que você possa atuar em um nível mais elevado? Tira 30 segundos. Que área da sua vida Deus está trabalhando para deixá-lo em forma para um nível mais elevado que você se encontra hoje? Quem conseguiu identificar? O que o Cadu e os irmãos ali têm. Se puder compartilhar, senão passa adiante. Não posso sim, na verdade é assim. Cada dia eu vejo as coisas se encaixando, né, na minha cabeça com relação ao espírito, à ação. Inclusive foi até um compartilhamento que eu dividi com os irmãos até na nossa igreja do lar da última semana. Assim, realmente muitas coisas para mim hoje são revelação. Assim, eu vejo elas acontecendo e vejo que realmente elas aconteceram também durante a história que é contada na Bíblia. Por exemplo, outro dia nós assistimos o rapaz, né, que veio dar aquele testemunho para a gente. E assim, o que eu senti? Quer dizer, uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu me tornei cristão foi assim, me parecia uma coisa meio contraditória. Quer dizer, do mesmo jeito que você, quando você aceita Cristo, você é salvo, a Bíblia, em muitas situações, também dizem que você vai ser julgado ou não pelas suas ações, por aquilo que você faz. E o rapaz falou uma coisa assim que me marcou muito, que você é salvo, mas não quer dizer que você vai herdar o reino de Deus. E assim, o que eu tenho aprendido aqui na Escola de Negócios é isso, é como se a gente tivesse que se preparar para não só sermos salvos, mas para que a gente possa atuar de alguma maneira lá na frente. E na nossa igreja no lar, a gente estava exatamente falando sobre um texto, eu não lembro qual era, da Bíblia, e me veio na cabeça exatamente o que o Daniel falou sobre
A saída dos judeus do Egito, né? Eles tinham tudo para aprender durante esse percurso, aquilo que eles deveriam para poder chegar na Terra Prometida. Só que eles não assumiram isso, ou seja, eles foram salvos, mas eles não chegaram, na verdade, à Terra Prometida. É como se eles não tivessem realmente se preocupado em aprender o que tinham que aprender nesse percurso. E eu acho que o que a gente tem aprendido na escola aqui está muito ligado a isso. Com essa... ir além, né? Não só ser salvo, eu tenho que saber mais para que eu seja depois útil, né, no que vem a seguir. Tá. Uma pessoa a mais que possa falar assim, rapidamente, o que você está passando que você tem certeza que é Deus te capacitando para uma posição mais elevada? Eu tenho passado, assim, na minha vida ultimamente, com problemas de relacionamentos. No meu prédio, nós somos 5 moradores. E é uma luta a cada dia. E eu sei que o Senhor quer cada vez mais de mim. Agora, é complicado. Eu tenho sofrido com isso. Isso me incomoda, isso me dói. Todos são espíritas. E eu vejo um pouco também aquela coisa de que eu sou evangélica e eles já me olham de modo diferente, mas eu sei também dos meus defeitos, de querer tudo certinho, e eu sei, isso é uma grande luta para mim. Mas eu tenho, assim, sido assim, transformada, não sei como, porque o Senhor tem me levado, eu sei que é o Senhor, porque o Senhor tem me levado a agir conforme Ele quer que eu haja. Amém. E isso é uma grande coisa para mim. Amém. Segunda pergunta. Como a sua salvação ou a nossa salvação está relacionado com o que nós temos falado aqui, de que Deus usa todo mundo que está em forma ao nível do que estão preparados para serem usados. Ou seja, a salvação e a necessidade de você se preparar para algo que Deus tem para você. Ou que Deus usa aqueles que estão preparados. Como é que a gente relaciona a salvação com essa verdade? Salvação, como o Cadu falou, é a porta. Mas depois existe toda uma vida de desenvolvimento no reino, de transformação. Amém? Última pergunta, última questão para a gente tratar, antes de seguir. Jesus diz, de graça recebeste, de graça dai hoje. Com quem você planeja compartilhar as verdades que nós temos falado aqui? Quem são, para quem vocês vão estar passando essas verdades? Próximo, meu próximo, todos. Inclusive, isso é uma das coisas que vem me impulsionando e vem falando no meu coração. É porque a gente recebe muito tesouro, cara. A gente não pode ser egoísta ao ponto de guardar isso num baú, né? Mas a gente tem que ser intencional, eu acho. Selecionar algumas pessoas e falar, essa pessoa eu posso ajudar com isso e começar um trabalho. Por exemplo, o Tiago falou há pouco na nossa reunião, nós estávamos falando sobre divulgação do projeto. Ele falou uma coisa muito importante, a mídia social é muito boa, mas não tem o poder de cada um de vocês escolherem alguém para influenciar e começar a falar do curso, não só passando essas verdades, mas motivando eles a participar. Entende? Então, não é só, não, vou convidar. Não, eu começo a trabalhar na vida dele e falar assim, olha, chega um momento que eu entendo que eu estou te dando esse conselho, mas tem muito mais. Você precisa continuar
conhecendo os princípios e valores do reino de Deus para o seu sucesso aumentar em todas as áreas da sua vida. Cumprindo a função como discípulo, né? Discipulando. Aí entra o pagar o preço, gente. Assim, aí entra a questão do trabalho que a gente está vendo aqui. Seria ingênuo da nossa parte achar que a gente vai vir aqui e a gente vai aprender, a gente vai ter a nossa mente transformada, a gente vai mudar o mundo e não ter muito trabalho. Sinto lhes informar que a nossa responsabilidade é muito grande a partir de então. Porque a gente precisa, para ser discípulo, precisa pagar um preço do trabalho. E o preço é isso, é o trabalho. Porque dá trabalho treinar as pessoas. O mandamento de Jesus, ele estava com os 12, ensinando ali, ó, monitoria, instruindo dia após dia, ensinando para eles como fazer aqui, ó, tete a tete. E o nosso chamado, a partir de ouvir, conhecer e ter uma mente transformada, se a gente quer transformar o mundo, a gente vai ter que pagar esse preço do trabalho, do treinamento, porque não há mudança nas outras pessoas se você não estiver perto, não adianta. Só a gente falar, mandar algumas mensagens lá no Instagram que a gente pede para o Tiago fazer. Tiago, vai lá, fala lá um pouquinho, corta parte do que a gente fala aqui e depois, de vez em quando, a gente faz algumas gravações para o nosso Instagram. Não vai trazer mudança. O que traz a mudança é o treinamento, estar ali, né, particularmente, pessoalmente, você investindo o teu tempo. Isso é o trabalho que Deus quer. E aí, quando Deus faz o seu trabalho, Ele vê que é o bom, que tudo que Ele fez é bom. Será que depois de tudo isso que a gente tem recebido, a gente está disposto a pagar esse preço, que é sair, fazer discípulos, formar discípulos da mesma forma como a gente está sendo, né? Formar discípulos, gastar nosso tempo, servir. Cara, o que vocês estão fazendo, o que a gente está fazendo aqui, é isso, é esse o objetivo, é o treinamento. É gastar tempo com as pessoas, ensinar as pessoas nos mínimos detalhes para que elas possam ser formadas. E hoje na igreja é tudo muito superficial. Você vem, você recebe no domingo, você vai para casa, mas você não tem a sua vida transformada, você não tem o discipulado. Isso é muito importante. Mas é isso que cada um tem que se autoavaliar. Uma mudança material, no mundo material, depende de uma mudança espiritual. Por quê? O espiritual está ligado com o material em todas as situações, né? intrinsecamente. E para que haja essa mudança espiritual, você tem que ter uma clareza de cosmovisão, você tem que ter um entendimento completo de princípio, não completo, mas você tem que ter os seus princípios transformados. Então, se você quer mudar o material, primeiro você tem que mudar como você pensa, e a partir daí aplicar. É isso que eu estou falando, é aplicar o que a gente está vendo aqui, para que, de fato, no mundo material, seja transformado também. Primeiro dentro da gente, depois no mundo.
mas é ser estratégico. É isso que a gente está falando, é trabalhar de forma estratégica. Então, Deus ele vai dar para a gente estratégias de como falar com as pessoas, de como, quais são as pessoas que a gente tem que treinar, quais são as pessoas que a gente tem que instruir, né, nos nossos trabalhos. Isso, na realidade, a nossa vida tem que ser uma vida de discipulador em todos os sentidos. Todas as pessoas que passarem por você, você tem que ter, temos que ter essa intuição, né, agir de forma intencional e estratégica. Vamos parar, só vou concluir aqui, né, o final desse slide, que diz que começamos nossa jornada aqui na Terra, né, sendo influenciado até sermos interceptados pelo Evangelho, libertos, termos a mente renovada, onde nos tornamos influenciadores, né, esse é o processo do discipulado. A vontade de Deus é que todos os seus filhos tornem-se portas para o seu reino. Amém? Você leva o Evangelho da salvação e depois ensina os princípios de Deus. Vamos dar uma parada, então, para um lanchezinho e um suco. Depois voltamos.